Já parou para pensar como a vida pode ser determinada até antes de a gente nascer? Na Índia, isso é uma realidade antiga e complexa chamada sistema de castas. Imagina uma pirâmide social onde seu lugar e seu papel estão definidos desde o momento em que você vem ao mundo. É um esquema que divide a sociedade em grupos diferentes, com regras rígidas e expectativas que passam de geração para geração. Hoje, vamos explorar como esse sistema funciona, como moldou vidas ao longo dos séculos e como está mudando na Índia moderna. Seja bem-vindo ao canal Luca Viaja. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo, deixe seu like como apoio e ative o sininho das notificações para não perder vídeos futuros. Para entender o sistema de castas, precisamos voltar lá no começo. Tudo começou há mais de 3.000 anos, quando os antigos textos hindus, conhecidos como Vedas, começaram a descrever uma estrutura social dividida em 4 grandes grupos ou varnas. Pense nessa estrutura como uma pirâmide social, onde cada grupo tem um papel específico e importante. No topo dessa pirâmide estão os Brahmanes. Eles são considerados os mais altos na hierarquia e, segundo uma lenda hindu, surgiram da cabeça do deus criador Brahma. Os Brahmanes são sacerdotes e estudiosos, responsáveis por preservar a sabedoria espiritual e os rituais sagrados. No passado, acreditava-se que só eles tinham acesso aos segredos do universo e do destino humano. Logo abaixo dos Brahmanes, temos os Kshatriyas, que surgiram dos braços de Brahma. Esses são os guerreiros e governantes, encarregados de proteger e administrar a sociedade. Eles têm autoridade militar e política, garantindo a ordem e a segurança. Descendo um nível a mais, encontramos os Vaishyas, que vieram das pernas de Brahma. Eles são os comerciantes, agricultores e artesãos, essenciais para a economia. Cultivam a terra, fazem negócios e sustentam a vida econômica da sociedade. Na base da pirâmide estão os Shudras, que surgiram dos pés de Brahma. Eles são os trabalhadores manuais e serventes, desempenhando funções essenciais, mas que muitas vezes são vistas como menos prestigiosas. Sua principal função é servir às outras castas. Além desses 4 grupos, existem os Dalits, que antes eram conhecidos como intocáveis. Os Dalits não se encaixam no sistema tradicional de castas e enfrentam uma discriminação severa e histórica. Eles costumam ser relegados a trabalhos marginalizados e encaram desafios imensos no dia a dia. Esse sistema, apesar de antigo, moldou profundamente a sociedade indiana. E enquanto a Índia moderna avança, as marcas desse sistema ainda influenciam a vida de milhões. Imagina nascer numa sociedade onde seu destino já está traçado desde o momento em que você chega ao mundo. Para os Dalits, a casta mais baixa do sistema, essa é uma realidade cruel. Eles são forçados a fazer trabalhos que a maioria considera humilhantes e sujos, como descartar animais mortos e limpar esgoto. Eles não têm liberdade de escolher outra ocupação e são proibidos de se relacionar ou casar com pessoas de castas superiores. A vida deles é controlada desde o começo, sem espaço para mobilidade social. A discriminação contra os Dalits é profunda e histórica. Por séculos, eles foram excluídos de muitas oportunidades e direitos básicos. Não podiam aprender a ler e escrever, e nem entrar nos templos ou beber água dos mesmos poços que as outras castas. Se um Dalit tocasse um poço, precisava passar por um ritual de purificação para que outros pudessem usá-lo. Para evitar qualquer contato, os Dalits tinham que usar uma campainha para avisar que estavam se aproximando, assim as pessoas de castas superiores podiam se afastar. Apesar de algumas melhorias ao longo do tempo, muitos Dalits ainda enfrentam desafios enormes. Um exemplo são os Musar, um grupo específico de Dalits que vive em condições de extrema pobreza, a ponto de a dieta básica deles incluir ratos. Os Musar trabalham principalmente nas fazendas de grandes proprietários de terra e têm grandes dificuldades para sobreviver. O sistema de castas não só define as ocupações, mas também influencia profundamente as relações pessoais. Na Índia, cerca de 90% dos casamentos acontecem entre pessoas da mesma casta. A pressão social e cultural é tão forte que os casamentos entre castas diferentes muitas vezes são vistos como desrespeitosos ou problemáticos. As mulheres, em particular, enfrentam grandes desafios nesse contexto,
já que o sistema reforça normas rígidas sobre comportamento e expectativas sociais. Apesar das reformas legais e das políticas de ação afirmativa para melhorar a situação dos Dalits, a discriminação e os preconceitos ainda persistem. O sistema de castas, com toda a sua complexidade e profundidade histórica, continua a influenciar significativamente a vida cotidiana na Índia, moldando oportunidades e definindo limites que muitos lutam para superar. Embora não exista uma lei que obrigue as pessoas a casarem dentro da mesma casta, a expectativa social na Índia é profundamente enraizada. O sistema de castas influencia fortemente as decisões pessoais, especialmente quando se trata de relacionamentos e casamentos. A pressão cultural faz com que muitos optem por parceiros da mesma casta, seguindo normas que foram respeitadas por gerações. Mas a mudança está no ar. À medida que mais pessoas têm acesso à educação e o pensamento social evoluir, algumas mulheres e homens estão desafiando essas normas rígidas. Eles estão escolhendo parceiros sem se importar com a casta, buscando relacionamentos baseados no amor e na compatibilidade, e não em tradições ultrapassadas. É importante notar que essa mudança varia bastante de acordo com a região, a comunidade e as circunstâncias pessoais. Nos últimos anos, tanto o governo quanto várias ONGs têm trabalhado duro para promover a igualdade e combater a discriminação de castas. Programas de conscientização, leis contra a discriminação e campanhas educativas têm contribuído para transformar a mentalidade das pessoas, especialmente entre os jovens. Esses esforços ajudaram a criar um ambiente onde é mais aceitável questionar e desafiar o sistema de castas. Além disso, a internet e as redes sociais têm desempenhado um papel crucial nesse processo de transformação. Elas permitem que histórias de casamentos entre castas diferentes sejam amplamente compartilhadas, trazendo inspiração e esperança para quem deseja seguir o mesmo caminho. Esses relatos ajudam a derrubar preconceitos e mostram que a igualdade é possível, mesmo em uma sociedade tão tradicional. Embora ainda haja muito a fazer, essas mudanças representam um passo importante rumo a uma sociedade mais inclusiva e igualitária. O caminho para a verdadeira igualdade é longo, mas cada avanço é um sinal de que o sistema de castas está sendo desafiado e, pouco a pouco, transformado. No hinduísmo, duas crenças fundamentais moldam a visão de mundo e a estrutura social: o karma e a reencarnação. Karma é a ideia de que nossas ações nesta vida determinam nosso destino na próxima. Reencarnação é a crença de que, depois da morte, a alma renasce em outro corpo. Essas crenças têm um impacto profundo no sistema de castas e na maneira como as pessoas vivem. Para muitos Dalits, acreditar que aceitar sua posição na sociedade é uma prova divina tem um papel importante. Eles acreditavam que, ao serem obedientes e aceitarem seu lugar, poderiam renascer em uma casta superior na próxima vida. Essa compreensão fez com que muitos aceitassem sua situação sem questionar, vendo-a como uma forma de acumular mérito para uma existência futura melhor. Essa crença ajudava a manter o sistema de castas inalterável e inquestionável. O sistema de castas está tão profundamente entrelaçado com a cultura hindu que é difícil imaginar o hinduísmo sem ele. A religião usa o conceito de castas para manter a ordem social e justificar a posição de cada grupo. Os brahmanes e kshatriyas, que estão no topo da hierarquia, dependem do trabalho dos vaishyas e shudras, além dos dalits, para sustentar seu estilo de vida. Esses últimos são os que trabalham nos campos, produzem bens e fornecem serviços essenciais para a sociedade. No entanto, frequentemente enfrentam exploração e recebem muito pouco pelo seu trabalho, enquanto as castas superiores geralmente ignoram ou menosprezam essa contribuição crucial. Na prática, o sistema de castas funciona como um mecanismo de exploração. Os brahmanes e kshatriyas, que ocupam as posições mais altas, dependem completamente das castas inferiores para manter sua posição social e econômica. No entanto, frequentemente tratam essas castas com desprezo e discriminação. Essa hierarquia rígida se mantém através do controle social e religioso. A religião é usada para justificar a posição superior de alguns e manter as castas inferiores subjugadas. Esse ciclo vicioso de pobreza e exploração é difícil de romper. Apesar das leis que proíbem a discriminação por castas, os Dalits ainda enfrentam inúmeros desafios no dia a dia. Muitos continuam sendo vistos como intocáveis e são excluídos de várias atividades sociais e econômicas. Encontrar emprego fora das ocupações tradicionalmente associadas à sua casta é uma luta constante,
e o preconceito persiste tanto nas escolas quanto no mercado de trabalho. Além das barreiras econômicas, os Dalits enfrentam sérias barreiras sociais. Em muitas áreas rurais, ainda é proibido para eles entrar em templos ou usar os mesmos poços de água que as castas superiores. Essas práticas perpetuam uma segregação social difícil de superar, mantendo as barreiras entre as castas bem enraizadas e desafiadoras. Com a independência da Índia em 1947, houve um esforço significativo para abolir oficialmente o sistema de castas. Líderes como Mahatma Gandhi desempenharam papéis cruciais, lutando para melhorar as condições dos Dalits e chamando-os de Harijans, ou Filhos de Deus. No entanto, a verdadeira mudança levou tempo e persistência. Hoje, estamos vendo exemplos inspiradores de Dalits que superaram adversidades. Alguns conseguiram se educar, abrir seus próprios negócios e até se tornaram milionários. Esses indivíduos mostram que, com determinação e oportunidades, é possível romper o ciclo de pobreza imposto pelo sistema de castas. Apesar da discriminação ainda existir, o progresso é visível. Muitos Dalits estão se tornando mais ativos na política, na educação e na economia, ajudando a mudar a percepção da sociedade e abrindo novas oportunidades para as futuras gerações. Embora o sistema de castas seja uma característica única da sociedade indiana, ele tem equivalentes em outros lugares. Por exemplo, as classes sociais na América Latina mostram como as barreiras baseadas na origem socioeconômica podem moldar a vida das pessoas. Essa divisão social geralmente se baseia no nível de renda e no acesso a recursos e oportunidades, criando uma sociedade onde as pessoas são tratadas de maneira diferente conforme a riqueza que possuem. Não é de se surpreender que muitos busquem se associar a grupos de status elevado para conseguir oportunidades e preservar uma posição social favorável. Embora essa busca por status não esteja tão formalizada quanto o sistema de castas, pode resultar em desigualdades similares, onde algumas pessoas têm acesso a melhores oportunidades enquanto outras permanecem marginalizadas. A única maneira de superar essas barreiras, seja na Índia ou em qualquer outro país, é por meio da educação, da igualdade de oportunidades e de políticas que promovam a inclusão. Na Índia, os Dalits estão começando a fazer progressos significativos, mas ainda há muito a ser feito. Então, você já parou para pensar como seria se tivesse nascido na Índia? A que casta você acha que pertenceria? Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras ou os infelizes Dalits? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um curtir e se inscrever no canal se ainda não fez isso. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos.